Vale a pena escrever literatura fantástica no Brasil? Tem gente para poder ler os seus contos e romances de fantasia, gótico, horror, ficção científica e ficção weird? Se sim, onde que você pode publicar? Quais são as circunstâncias? Será que existe uma mínima possibilidade de você receber por um conto que você escreve? E, mais ainda, será que dá para vislumbrar a longo prazo uma carreira como escritor e escritora de literatura fantástica em nossas terras? Essa e outras questões foram abordadas numa mesa que eu participei da 7ª edição do Halloween Harry da Unesp, onde, nessa edição, tratando do fim dos mundos, e eu participei de uma mesa com o editor Moacir Fio e a editora e escritora Gabi Oz, ambos da revista Escambanáutica, né, do site Escambau, que aliás eu convido vocês a conhecerem o belo trabalho que eles desenvolvem na divulgação de escritores e escritoras nacionais. E aí eu selecionei para você aqui um pedacinho bem especial onde eu trato das questões que eu coloquei no início aqui, dessas perguntas que eu comecei o vídeo, tá? Fica também o convite para você assistir o papo todo, o papo foi mais de 1h30, conversa primorosa, vou deixar na descrição aqui no primeiro comentário fixado, mas curte aí que tem informações valiosas para você que quer escrever literatura fantástica, tá? Assiste aí o pedacinho que eu selecionei. Vamos lá. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: estamos no Brasil, gente. O Brasil é um país continental. É um país de. Próximo slide, por favor, Cido. É um país que você pode pensar: quem vai ler essa história aqui maluca que eu estou escrevendo? Mas, gente, são 213 milhões de habitantes. Qualquer coisa que você. Qualquer nicho no Brasil, a gente está falando de milhares, de centenas de milhares de pessoas. Tem gente para todos os públicos aqui em termos de literatura. Porque a gente está falando, a literatura fantástica no Brasil, ela principalmente vem se disseminando e se desenvolvendo e crescendo por meio disso, do nicho, tá? Então, por favor, pode passar mais um slide, Cido. E aí, essa aqui é a questão, gente. Quem está publicando? Aí você pensa assim, pô, deve ter 2 ou 3 editoras de literatura fantástica publicando, né? Mas não, gente. Eu poderia falar aqui de, por exemplo, a editora Aleph, que publica ficção científica, mas não publica escritor brasileiro. Tem a Companhia das Letras, tem a editora Record, que vira e mexe, publica também literatura fantástica, mas não publica escritor brasileiro. Agora, específico de literatura fantástica, gente, tem tudo isso aí. São mais de 20, tem mais de 20 editoras que publicam escritores e escritoras brasileiras. Essas todas aí que vocês estão vendo, publicam, algumas delas, só escritor brasileiro. Porque é mais barato, porque não tem questões de tradução, não tem questões de direitos. Estão dando espaço para a literatura fantástica nacional. Então, nesse ponto, você tem editores que só publicam, por exemplo, escritores de autoria negra, por exemplo, ou são concentrados nela, como o caso da Malê, editora, Quitembo, editora, a Nancy também. Você tem editoras aqui do Sul, do Sudeste, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, é o caso daí da Corvus, que está presente. Tem editora do Norte do Brasil, caso da Lendari, e também da Parágrafo, editora. Ou seja, tem uma diversidade aqui e publica de tudo. Então, tem editora que só publica fantasia, outra que só publica ficção científica, outra que só publica horror, tem que publicar tudo, ok? Então, é uma enorme diversidade. Então, sim, acredite, tem gente que está aí que vai publicar sua obra. Isso considerando que você quer publicar por uma editora. Porque, como o Moacir e a Gabi já comentaram, você também tem todo o caminho independente. Você pode pegar teu livro, e aí, obviamente, gente, lembrar que não é só escrever e jogar o livro lá, tem um processo editorial, de revisão e tudo mais, o mesmo processo de uma editora normal, né? E aí você publicar independente na Amazon. Ou até ainda, dependendo como é que você está com o seu público, publique, abre um projeto no Catarse para sustentar. Você também, no que abriu o Catarse, também tem outras plataformas, como, por exemplo, o Clube de Autores, em que você pode... O seu livro é publicado por demanda. Alguém comprou, eles vão lá e publicam. Então, tem diferentes formas hoje. Uma das vantagens daqui do século XXI
nesse sentido. Então, tem lugar para publicar, e eu trouxe esses slides aí para vocês verem a quantidade de gente. E aí eu pergunto para vocês, meninos e meninas, se realmente literatura fantástica brasileira não vende, o que tem 20 editores que estão fazendo isso aí? Agora, cabe destacar, a gente não estou falando aqui que são 20 editoras ricas, não. A gente está falando de editoras independentes. Tem editora aí que é tocada por 1, 3 pessoas. Então, gente guerreira, que está ali mais pela vontade de contar uma história, de viabilizar histórias, do que realmente de ficar rico. Quando eu fui fazer esses levantamentos aí, desde o vídeo que eu fiz a semana passada, por exemplo, para esse ano, já 3 editoras deixaram de funcionar, de existir, e novas vão aparecendo. Né? Então, tem mais hoje do que quando eu fiz o vídeo semana passada, mais editoras existentes. Então, ninguém aí vai ficar rico e tal, vendendo livro, mas eles estão ajudando a disseminar os escritores e escritoras. Então, é daí que vai esse círculo, vai essa roda rodar, tá? E o Moacir falou isso, a Gabi também estão de exemplo disso. Gente, são as editoras dependentes. Editoras dependentes é que estão tocando o Fantástico Brasil. Não é a editora Leia, não é a Companhia das Letras, não. Não. É daí que vem o espaço aberto, daí que vem as grandes surpresas, tá? E que vem fazendo efeito. Tá? Isso a gente vem sentindo, por exemplo, numa maior penetração, uma maior visibilidade da literatura fantástica. É por aí, Gabi e Moacir? Eu arrisco dizer, inclusive, que não é de hoje isso. Se a gente pensar no... O Alex já citou, se a gente pensar no papel das zines, por exemplo, né, de como era nos anos 90, nos anos 80, também não tinha o papel das grandes editoras alavancando a literatura fantástica no Brasil, não, gente. E, assim, é muito verdade o que o Alex está falando sobre essas editoras, a maioria serem formadas por 2, 3, 4 pessoas que estão trabalhando muito mais pelo amor do que para ter grana, né? Mas, por outro lado, né, eu, como venho do mercado financeiro, vim para a literatura, mas saí do mercado financeiro, eu tenho uma preocupação muito grande em ter essa viabilidade de negócio. Sou anticapitalista, tá, gente? Mas é o mundo que a gente vive, mas então a gente tem que ter uma viabilidade de negócio no sentido de não as pessoas não desistirem, não cansarem, né? Que é o que está acontecendo em alguns casos, né? O Alex citou aí 3 que fecharam aí nos últimos dias. Nesse mês eu já sei que fecharam 5. Editoras que faziam trabalhos bons, assim. Ou editores, eu estou colocando também grupos literários nessa conta, sabe, professor Alex? Não necessariamente editoras. Isso sem falar de algumas revistas que estão ali ficando pelo caminho, mas também surgem outras, né, com outras propostas. A gente tem que destacar os trabalhos dessas editoras que são de uma qualidade excepcional, tanto qualidade gráfica, de projeto gráfico, quanto qualidade de conteúdo. Pegar, por exemplo, a Corvus, né, que é uma editora nordestina, ela lançou recentemente a coletânea Farras Fantásticas, que foi um sucesso no Catarse, com autores de todos os estados do Nordeste, em todos os gêneros da ficção fantástica, um trabalho fenomenal, assim, muito maravilhoso, uma coisa que é difícil a gente ver igual na história do mercado editorial brasileiro, sabe? Então, são essas editoras, da Dame Blanche, por exemplo, lançou autoras que hoje são sumidade aqui no Brasil, dentro do mercado de literatura fantástica. Então, é um trabalho... A editora Draco, então, nem se fala também. É um trabalho que é desafiador mesmo, de fato, mas que está acontecendo, sabe, gente? Está acontecendo, está rolando. E eu queria também adicionar outra questão que o professor Alex falou também, que a gente pode publicar de forma independente hoje em dia, né? Mas que é necessário trabalho editorial e tudo mais, revisão. Mas até isso, hoje em dia, está muito mais fácil, gente, porque vocês conseguem o contato de pessoas que fazem trabalho freelancer na internet de uma forma muito fácil, sabe? E não é assim, aquela pessoa que está começando, não é o primo, não é o sobrinho de fulano de tal. São pessoas que estão no mercado, que fazem um trabalho freelance, pessoas que têm um trabalho respeitado, que de repente trabalham em revistas, né? A gente trabalhou com uma revisora na Escamba Náutica espetacular, e que ela faz esse trabalho também para pessoas que estão publicando independente.
por 1/3 do preço que ela cobra normalmente, inclusive, né? Que ela cobraria para editoras. Então, tem ainda essa possibilidade para vocês ficarem de olho, assim, falando para autores, né? Falando especificamente para quem está querendo publicar. Busquem essas pessoas, busquem esses profissionais para garantir que, caso vocês vão publicar caso vocês forem publicar na Amazon, publicar de forma independente, o trabalho de vocês tem uma qualidade tão interessante quanto o que essas editoras estão fazendo, mas essas editoras também abrem muitos editais para receber materiais novos. E ainda tem outra coisa, um outro fenômeno muito bom que está começando a se consolidar no Brasil, que são as agências editoriais. Tem algumas agências de autores aí, que de vez em quando abrem editoriais para ter mais autores agenciados. Isso é uma coisa que, por exemplo, no mercado norte-americano é padrão, né? Você ter autores agenciados, né? Que é isso, quem vai procurar uma editora para a sua obra não é você mandando e-mail para 30 editoras diferentes, é o seu agente que vai encontrar uma casa ali para a sua obra. E aqui está começando a se consolidar, e é outra coisa que dá para encontrar fácil online quando essas agências abrem editais. Então, era isso que eu queria adicionar, sabe, professor? Eu queria só acrescentar que, por mais que o cenário independente tenha suas complexidades, eu acho que tanto quando a gente pensa no cenário de zine, mais antigamente, nas editoras independentes hoje, isso também, apesar das dificuldades, abre um espaço muito maior de ruptura e de fazer coisas diferentes. Então, acho que é uma coisa que é sempre interessante lembrar e destacar. Perfeito. E isso que a Gabi está colocando no Moacir, gente, é outro ponto de destaque para as independentes, porque é o seguinte, até mesmo pelo cuidado que elas têm que ter, porque não dá para você fazer, as independentes não podem errar muito, porque um projeto errar muito, isso impacta diretamente na própria sobrevivência dela. Então, por isso, elas têm um cuidado próximo nos detalhes, de fornecer, por exemplo, textos extras, de colocar um detalhe a mais um detalhe na capa, de realmente estabelecer um contato mais próximo com o seu leitor e leitora, tá? Nesse processo, as independentes, todas que vocês estão vendo aí, dão um banho de marketing, de aproximação junto ao público leitor. Dessas maiores, só a Darkside, que eu acredito que todo mundo aqui conhece, a Darkside, que eu não chamo mais de uma editora pequena, já pelo tamanho dela, pelo catálogo, que é uma editora grande, é que tem um contato mais próximo, faz um bom marketing junto aos seus leitores e leitoras. Mas é caso raro. Aí o que acontece é depois um livro não vende, aí a culpa depois é do mercado, que o mercado não lê, o brasileiro não lê. Mas a questão é o seguinte, como é que o leitor e a leitora vai adivinhar que lançou o novo livro do Brandon Sanderson? Se a editora não fez uma campanha, não foi criando um hype antes. Será que as editoras grandes não têm nada para aprender com o cinema em questão de lançamento de trailer, de teaser, entre outras coisas, para criar uma expectativa para lançamento de livros? Então, todas essas questões. Então, não é o produto, é o meio com que uma coisa é trabalhado, tá? Isso leva a gente para outras questões, né? Cido, você pode passar, por favor? Né? Além das publicações das editoras, também outro canal de você que está querendo começar a escrever, você tem as revistas regulares, que tem periodicidade variada, né? Mas você tem a Mafagafo, para citar aqui uma das primeiras, o Moacir falou da Trasgo no começo, tem a Escambanáutica, gente que está aí, está no 4º número, conheço a base de Escambanáutica, tem a Diário Macabro, que é vinculada à editora Diário Macabro, tem a Ignoto, que também é do Nordeste, lá da Gabriela Diniz, uma das criadoras do Sertão Punk. Tem aí Histórias Extraordinárias, que é bem uma pegada pulp, simulando as revistas pulp norte-americanas, e tem essa daí da VEC, que também é nesse esquema de abrir um edital para recolher contos de escritores e escritoras, né? Essa Multiverso Pulp é tocada pelo Duda Falcão, é um projeto que ele tem dentro da VEC Editora, do Arthur Vec, né, que também recebe. E, gente, uma questão também que o Moacir falou, a gente vai falar mais para frente. Nossa senhora, já estou ficando preocupado com o tempo. É de valorização do escritor e da escritora. Sim, gente, quando você escreve porque você tem seus demônios internos. Como diz Saramago,
todo mundo é escritor, só que alguns escrevem, outros não. Ou seja, todo mundo vai e escreve, mas a questão é a seguinte, escritor também tem que comer, tem boleto para pagar. Né? Calíope não vai descer do céu, a musa inspiradora, e vai pagar a conta de luz, a internet do escritor. Então, essas revistas aí vão criando uma consciência também, quem escreve, de que não é favor, não é favor da editora publicar, não é favor você receber, não, porque por muito tempo isso é uma coisa que nos anos 90, anos 80 acontecia demais, parecia que era a favor, só você ter seu nome já era assim, não, fica satisfeito com isso. Mas não, gente, tem uma valorização aí, tem que pagar capista, tem que pagar tem que pagar revisão, tem um povo aí, e quando a gente fala também que você, dependendo da sua construção de carreira, você consegue viver de escrever, isso envolve não é apenas escrever história, não, mas é outra coisa. Eu conheço escritores que vivem não apenas de escrever, mas também ele faz a leitura crítica, ele faz revisão, ou seja, é do circuito. E aí ele vive paga as contas dele com isso, tá? Então é aquela questão, você ter um olhar mais amplo desse campo de atuação e daí dessas formas de você começar a ser contemplado, né? Pode passar, por favor, Cido? Alex, só complementar aqui, por favor. Excelente seleção essa que você fez, excelente, até porque tem a escama náutica no meio, né? Mas complementando e para mostrar a riqueza que esse mercado está possibilitando, né? A gente tem exemplos mais recentes que eu acho com propostas muito interessantes, como, por exemplo, a Égua Literária, que é uma revista que também paga os autores. Eu só cito revistas que pagam os autores. Nada contra as revistas que não pagam, mas eu acho que as revistas que pagam, elas elevam as possibilidades para quem está começando a escrever, né? Então, a gente tem a Égua Literária, que só publica autores nortistas, que é uma região que normalmente sofre um apagamento muito grande dentro do mercado literário brasileiro. Eu sou do Nordeste, sei que a gente sofre, mas o Norte e o Centro-Oeste são duas regiões que sofrem um apagamento absurdo. Então, a Égua Literária só publica autores nortistas. A EITA, a revista EITA Magazine, que faz um trabalho que eu acho espetacular. O que é que eles fazem? Eles publicam os autores brasileiros e traduzem, na verdade, versam, né, o texto em português para inglês para lançar no exterior. Então, a EITA é meio que uma publicação em inglês, agora é bilíngue, né, inglês e português, de autores brasileiros. Olha só que coisa louca. Acabou de ter um edital da EITA, eles vão publicar em breve. Inclusive, a Luísa, que publicou na Escamba Náutica, vai sair com texto na EITA, né? Entre outros autores aí muito bons. E até editoras grandes já entraram no jogo viram, né, o potencial das revistas e estão entrando nesse circuito. Um caso recente, por exemplo, é a editora Suma, né, que é um braço da Companhia das Letras, que lançou a revista Supra Suma, foi lançada aí recentemente, e tem o mesmo formato, né, apesar de não ter um financiamento coletivo, como é o caso da maioria desses exemplos aqui que a gente citou, mas também tá. Então, esse movimento de revistas literárias e as possibilidades que a gente tem de fazer coisas muito diferentes, publicar só autores do Norte. No caso da Escamba Náutica, que a gente tem uma proposta de publicar ficção fantástica, decolonial, né? No caso da EITA, que eles publicam para inglês ver, né? Publicam para tentar levar a literatura brasileira mais para o exterior. Então, são possibilidades que eu entendo que só são possíveis graças a esse cenário que supostamente a gente meio que aceitou a ver como um cenário apocalíptico, e não é. É um cenário de tantas possibilidades que tem gente realmente trabalhando muito no nicho, como o professor Alexandre tem falado ao longo aí da apresentação, né? Então, pode continuar. Cido, por favor, você pode passar o slide? E aí, gente, é aquela questão que eu falei, né? Por conta do trabalho das independentes, principalmente por conta delas, e justamente da importância da literatura fantástica em suas diferentes vertentes, de dar conta das maluquices que a gente vive no mundo de hoje, né, do século XXI e tudo mais, é que quando eu falei que o melhor momento que a gente está vivendo para quem quer escrever, criar, publicar literatura fantástica, isso acaba fazendo com que tenha um reconhecimento de outras esferas. Então, por exemplo, quando apareceu no ano passado a criação do prêmio Romance de Entretenimento no Jabuti, não é a favor
não é porque a instituição ficou boazinha, não. É porque eu não podia mais esconder isso, não podia mais renegar o fato de que o Fantástico hoje tem um espaço de relevância no mercado editorial brasileiro. Então, por conta disso, como não dá mais para esconder esse fenômeno, é que se cria um prêmio com um título, no meu ver, esdrúxulo, como romance de entretenimento, mas que tem sua validade porque, finalmente, por vias tortas, você abre espaço para divulgar, depois a gente acerta as bases, né? Então, que pelo menos dá mais visibilidade. E então, no passado, começou o romance de entretenimento, que, na verdade, compõe, boa parte, são obras de literatura fantástica, tá? Em contraposição à literatura, romances literários. Então, tem romance literário e romance de entretenimento, ou seja, fantasia, gótico, horror, ficção científica e weed não é literário. Mas beleza, isso é outra questão. Já pensou você pegar um livro e ler um livro que não é de entretenimento? Pois é. Eu fico pensando, coisa absurda, né? Eu fico pensando nisso aí. Para mim, Vidas Secas, Grande Sertão Veredas é um puta entretenimento. Agora, você vai ter entretenimento. Eu tenho que rir, eu tenho que fazer. O que é? Lê um livro de sociologia, então, né? Pois é. Né? E a gente vê isso, gente, principalmente, vamos lembrar do momento de pandemia que a gente viveu, e aí teve essa notícia aí do Jornal Globo, de abril do ano passado, apontando para essa questão, que a literatura de fantasia explodiu durante a pandemia. Tá? Ainda que a reportagem cite, destaque principalmente autores estrangeiros, mas, inevitavelmente, também isso faz presente no mais obras nacionais aparecendo. O pessoal está dentro de casa, o pessoal ou está lendo mais, ou está escrevendo mais. E como eu falei, tá? Quando você está no momento em que o chão está saindo dos seus pés, a literatura fantástica te dá instrumentos para você enxergar o mundo de outra perspectiva. Gabi, a escritora, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Dessa capacidade de você projetar seus fantasmas de diferentes formas, né? Nesses cenários aí. Então, gente, isso é mais uma vez. A literatura fantástica conquistou, não foi concedido, não. Conquistou espaço maior de visibilidade, tá? Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.